Olá, seja muito bem-vindo ao canal Café do Escritor. É sempre uma alegria estar aqui com você. E se você chegou agora, não conhecia o canal, tem muitas vezes o pessoal fala, Sandro, eu descobri o teu canal hoje, que legal. Então, se você ainda não conhecia, clica aqui embaixo para que você siga o canal e receba todas as atualizações. E tem vídeo, tem live toda semana, então você pode esperar que você vai receber conteúdos de qualidade, né? E eu aguardo também que você comente aqui embaixo o que você achou do vídeo, o que você indique para outras pessoas e assim por diante. Hoje, por exemplo, o assunto é muito interessante, principalmente se você já escreveu o seu livro ou está tentando publicá-lo ou até mesmo tentando vendê-lo. Porque o assunto que eu vou abordar hoje é sobre a sinopse, isso mesmo. Como você pode vender o seu livro pela sinopse? Como é que dá certo isso, Sandro? Já vamos ver isso. Então, assim, né? É tudo muito simples. Você acabou de escrever o seu livro, né? O seu livro de ficção, a gente vai abordar ficção aqui hoje. Então, você acabou de escrever seu livro e o que você tem que fazer agora é simplesmente fazer um pequeno resumo para que as pessoas conheçam do que trata o seu livro. É isso, né? Não é bem isso, né? Tem muito mais coisa aí quando a gente começa a falar de sinopse, não é somente um resumo. Eu vou explicar para você nesse vídeo como é que você pode não só fazer uma sinopse, mas também uma sinopse para vender o seu livro, né? E vender significa muita coisa. E é importante saber que a sinopse é muito mais do que um resumo ou que uma descrição, porque você teve tanto trabalho em escrever esse livro, ficou talvez meses, até anos, né, trabalhando, escrevendo. Você fez correções, você fez reescritas, talvez passou para os seus leitores beta, eles te deram feedback, você fez melhorias no seu texto, né? Foram tantos passos que agora você tem que apresentar esse conteúdo da melhor forma possível. Então, seja para mandar para uma editora, né? Você quer mandar para uma editora para que eles avaliem o seu livro para ser publicado, ou então como você vai mostrar isso para o seu público, que também precisa saber o que eles vão ter naquele conteúdo para que não, né, antes de ler o livro todo. Então, para tudo isso, precisa ter uma sinopse muito bem feita, né? Porque é justamente ela que vai vender o livro. E quando eu falo que não é uma simples sinopse, mas uma sinopse de venda de livro, e quando eu digo que vender tem muitas formas, né? A gente tem que prestar atenção e fazer a melhor sinopse que você conseguir. Porque vender é não somente pegar o seu livro, ó, quem quer comprar, mas vender é mostrar o seu livro para o seu público, é você ir em algum evento, você levar o seu livro debaixo do braço, né? É você ter uma oportunidade de fazer uma live, fazer um vídeo, fazer alguma participação em algum lugar e você falar do seu livro da maneira correta. Então, você vai escrever isso, mas também tem que ter aqui, ó, a hora que precisar falar, você fala da maneira correta e você vende o seu livro. Vende, como eu falei, em vários sentidos. E tem mais uma coisa importante. Quando você vende o seu livro, você não está vendendo somente aquele exemplar que você escreveu, mas você está se vendendo como autor, como autora. Isso é extremamente importante porque quando você pensa em uma carreira literária, você tem que pensar a longo prazo, né? E hoje você tem este livro que você está vendendo, mas amanhã você pode ter outro e aos poucos as pessoas vão te conhecendo e vão conhecendo toda a sua obra. Então, é por isso que cada livro que você lança é importantíssimo você fazer todo um bom trabalho em cima dessa divulgação. E aqui no Café do Escritor nós ajudamos os autores, né, a não somente fazer essa parte de se mostrar melhor para o mercado, mas nós fazemos toda a parte de produção do livro. Então faz 20 anos que eu sou editor e tenho trabalhado em muitos e muitos livros para justamente deixar um produto muito bem acabado, de qualidade, para que possa depois ser vendido pela sua sinopse, possa ser vendido onde você puder falar sobre ele. Mas tem que ter um bom produto, né? Não adianta fazer uma coisa mais ou menos, depois querer empurrar isso como uma grande coisa, né? Então, é para isso que eu gravei esse vídeo, você vai ver que tem muita coisa interessante aí. Então, vamos começar pelo básico, né? Eu sempre gosto de começar pelo básico. Vamos começar
né, o que é uma sinopse. Então, uma sinopse é um esboço, um grande esboço do seu livro todo, né? Você vai mostrar o seu arco narrativo, e a gente está falando de ficção, não ficção é uma outra forma que eu vou falar em outro dia. Então, num livro de ficção, você tem que mostrar o seu arco, você tem que mostrar os seus personagens, né, ou pelo menos um personagem principal, e dar uma ideia geral, né, e também chamar atenção para que o seu livro, né, as pessoas queiram lê-lo. O objetivo é dar uma compreensão completa do seu livro, mas sem entrar em detalhes, né? Você não vai querer contar todos os detalhes numa sinopse, você vai cansar a pessoa que vai ler. Então, é um grande esboço, né, com o tema principal, o andamento principal, o personagem também, mas sem entrar em detalhes. Outro detalhe importante é que quando você escreve uma sinopse, você escreve ela em terceira pessoa e escreve no tempo presente, né? Então, justamente para auxiliar na voz ativa também, para auxiliar a pessoa que está lendo, né, entender do que está se tratando sem precisar ler o livro. Então, você imagina mandar para um editor, né? O editor não tem tempo de ler tanta coisa, porque já lê muita coisa. Então, não vai conseguir ler o seu livro inteiro, mas ele precisa de uma sinopse para saber se vale a pena ou não publicar o seu livro. E assim, um dos fatores muito importantes de uma sinopse é que você tem que fazer a pessoa sentir o que é o livro. Então tem um envolvimento emocional. É isso que vai fazer ela ter vontade de ler esse livro inteiro, né? Como normalmente a gente faz para negócios, a gente faz um pitch, né? O que é um pitch? Um pitch é você, como dizem, é você contar o que é o teu negócio numa subida do elevador, né? Quando se encontra uma pessoa que pode te ajudar, né? Você tem que ter esse tempo, curto tempo, para falar do que é. É exatamente isso, uma sinopse é um pitch do livro, né? E é isso que você tem que ter, não somente escrito, como eu falei antes, mas também tem que ter na sua mente. Alguém pergunta o que é o seu livro, aí você vai dizer, né? Mas vai dizer da forma correta, vendendo, né? Já vendendo, utilizando a sinopse para vender o seu livro. Uma outra coisa importante também, pense na sinopse como se fosse, como você pensa na capa do livro. Todo mundo quer uma capa linda, né? A gente tem livros aqui, né? A gente procura fazer a melhor capa para enaltecer aquele texto. Então, a sinopse é o primeiro elemento, depois da capa, claro, é o primeiro elemento que vai ser lido do texto, né? A pessoa, né, às vezes o livro está fechado, está na internet, né? Mas ela tem a sinopse ali do lado. Então, é o primeiro contato com aquele texto. E por isso que tem que ser muito bem feito e tem que pensar já na venda. Então, Sandro, são tantas informações, e são mesmo, né? Mas eu preciso começar em algum lugar. Bom, para começar, você vai começar com uma frase forte. Você precisa começar de uma frase bem, que chame a atenção, que fisgue a atenção do teu leitor, ou do editor, ou de quem quer que seja, para que ele continue lendo o restante. Então, vamos pensar assim, uma sinopse não pode ter mais de 500 palavras, né? 400, 500 palavras. Mais que isso já, a pessoa às vezes não tem tempo, é muito grande, não vou ler, né? Então, eu diria, o que cabe numa página de um livro, né? Umas 500 palavras mais ou menos. Como eu falei, começa com uma frase forte, uma frase que joga um gancho, né, que faz com que a pessoa fique interessada em saber a continuação disso. Vamos supor que a sua história esteja baseada em um enredo, então você vai fazer a sua sinopse também baseada no enredo. Se o seu livro, se o seu texto for baseado em personagem, um personagem que conduz tudo, então você vai ter que fazer a sua sinopse pensando nesse personagem. Eu tenho um exemplo aqui de Star Wars, né? Todo mundo conhece Star Wars, pelo menos de ouvir falar. Então, eu vou ler para você uma sinopse, uma primeira frase de uma sinopse de Star Wars para você ver como é que pode ser feito. Então, vamos lá. O Império cruel e maligno domina o universo. Luke Skywalker, um morador de um planeta remoto, junta-se à rebelião para derrubar o Império e restaurar a liberdade da galáxia. Claro que essa é só a primeira frase, né? Mas veja quanta informação tem aqui. E não tem texto sobrando, quer dizer,
tudo que está ali é absolutamente necessário para estabelecer esse mundo, né? Já não é um mundo comum, né? É um mundo de fantasia, então estabelecer essa ideia para que o leitor entre compre essa ideia, né, que existe um mundo, né, numa outra galáxia e tudo mais, e que tem um personagem lá, um tal de Luke Skywalker, que é uma pessoa comum, né, e que é desafiado a alguma coisa. Então ali você já tem um ótimo começo, né, e a partir disso você vai fazer o restante. Bom, existem 4 elementos chaves que você pode utilizar para a sua sinopse. O primeiro deles é uma premissa original, quer dizer, é alguma coisa que você vai escrever que chama atenção pela sua originalidade. O segundo ponto é um personagem principal convincente. Como eu usei o exemplo do Luke Skywalker, né, eu me interessaria em saber como é que ele vai lutar contra o Império, né, e assim por diante. E aí vem a terceira, que é justamente um assunto interessante, né, que chama atenção, quero saber o que vai acontecer aqui. E por último, o quarto ponto é um enredo interessante, que não dependa de alguma coisa absurda ou insana acontecer, mas que ele seja coerente do começo ao fim, não importa que passe em outro planeta, né? Uma coisa que evite utilizar, né, fazer toda uma construção e no final era um sonho, né? Essa coisa mais batida que ninguém aguenta mais, né? Então, se você quiser fazer coisas muito diferentes, faça, mas não acabe, né, sendo que isso era somente um sonho, tá? Fica uma dica extra aqui. Então, assim, o que pode ser incluído além disso? Existe um problema, né? Você vai abrir isso como um problema, né? Então existe um personagem que vai começar a fazer isso andar. Existem forças contrárias que precisam ser vencidas e você vai ter que mostrar como esse personagem vai ultrapassar isso e chegar, né? E chegar em algum lugar, né? É claro, você não vai dar os detalhes, você não vai dar o spoiler, você não vai dizer como isso acontece, você vai dizer que acontece, mas não exatamente como. O como vai estar lá na história, no seu livro, para que a pessoa leia. E uma dica extra, né? Se o seu livro, se o seu texto é um texto, vamos supor, divertido, humorístico, alguma coisa assim, a sua sinopse tem que seguir a mesma linha. Ele não pode ser uma coisa muito pesada, que a pessoa vai ler, puxa, não quero ler isso aqui, não vou gostar, né? Mas o livro é completamente diferente. Mesma coisa, o teu livro é um livro de suspense, alguma coisa assim, você tem que colocar algum suspense nessa sinopse, né? Ele é o reflexo do que é o livro, então não pode ser diferente. O espírito, né? O espírito da coisa tem que estar nessa sinopse também, não somente no livro. Você não pode ter muita diferença entre a maneira de ser de um e de outro. Então vamos lá, e o que é que não pode ter na sua sinopse, tá? Não pode ter descrições muito longas, não pode ter diálogo, tá? Não coloque diálogo, a não ser que seja absolutamente necessário, mas eu desconheço algum que realmente precise. Não coloque subtramas, não conte capítulo a capítulo, não faça em tópicos, pelo amor de Deus, né? Não faça em tópicos, você tem que fazer um texto, né? Não vá colocando tópicos. Não faça flashbacks, não faça perguntas retóricas ou perguntas que ficam no ar, sabe, não respondidas, né? Pense que aquilo tem que ser atrativo, mas ao mesmo tempo desafiador, né? Tem que dar vontade de ler, não simplesmente, li isso, mas não me interessei, né? Porque a maneira que estava escrito, me cansei de ler, né? Então pense nessa forma, né? Como você vai colocar tudo isso e o que não colocar também é extremamente importante. Vamos lá, e por último, não menos importante, eu fiz uma lista aqui para você checar, né, para você se perguntar quando você tiver uma sinopse, se fazer essas perguntas, né, se tem alguma coisa que você pode mudar ainda. Então vamos lá, vou ler para você. A primeira é, o parágrafo de abertura tem um gancho para chamar a atenção do leitor e fazer com que ele continue lendo? Depois, os conflitos do seu personagem principal estão claramente definidos, né? Vá pensando lá do Luke Skywalker. O que ele tem que fazer? Já diz lá, ele tem que enfrentar, né, o Império, porque depois você vai explicar, mas ele tem que enfrentar, tá?
Terceiro, seu leitor pode se relacionar com o personagem principal e se preocupar com ele, isso é extremamente importante. O seu leitor, ou mesmo editor, precisa ter por quem torcer. Eu já tive livros aqui editando que eu falei para o autor o seguinte, falei, olha, eu não consegui torcer por ninguém, né? Porque não teve um personagem que carregou essa história. Então, mesmo na sinopse, você tem que fazer isso. Você evitou todos os erros de gramática, ortografia, pontuação, né? Então, fique atento a isso. Às vezes no livro pode passar alguma coisa ou outra, é normal, mas na sinopse, pelo tamanho dela, não tem desculpa, né? Não vai fazer um monte de coisa, deixar passar um monte de coisas. Na dúvida, peça para alguém corrigir, né? Não deixe passar esses erros básicos. Depois, você atingiu as principais cenas ou pontos da trama, né? Então você tem que pegar a trama principal e colocar isso lá. Como se fosse uma espinha dorsal, né? Isso você tem que colocar. Você usou o tempo presente, como eu falei, né, e a terceira pessoa, e você manteve o espírito do livro na sinopse. Então ficam aí algumas perguntas, né, para você se fazer em cima da tua sinopse. E assim, gente, eu sei que é difícil, né? Não é fácil escrever. E não é fácil também publicar, né? Se você, por exemplo, mandou para várias editoras já uma sinopse, também o seu manuscrito e não conseguiu publicar, não se desespere, tá? Existe sim a publicação independente. Aqui no Café do Escritor é o que a gente faz. A gente pega o manuscrito, a gente faz todo o tratamento nele, no texto, na leitura crítica, na preparação, na revisão, depois faz o design, a capa, diagramação e tudo mais, para que você tenha o melhor produto em mãos, né? Não somente a capa, e a gente até ajuda na sinopse, isso mesmo. A gente ajuda a fazer tua sinopse para que você tenha o melhor produto e a melhor apresentação para poder vender o seu livro da melhor forma possível. Então, meu amigo, minha amiga, agora você já sabe o que precisa ter numa sinopse, por que é que ela é importante, porque você precisa vender o seu livro, né? E vender depende muito do autor, eu sempre falo isso. Então, prepare-se, tenha as ferramentas certas, deixe o seu material pronto, né? Para que você tenha sempre à mão e possa falar disso a qualquer momento. Então, gente, muito obrigado por me acompanhar nesse vídeo. A gente se encontra em outro momento. Um abraço, até mais.